Olá, estamos aqui os deportados reunidos mais uma vez, né? Vamos falar sobre os filmes da semana, os filmes que estão em cartaz, os cinemas. Eu sou Chico Marques, que ao meu lado está o Alfredo Montes. Bem? E ao lado dele está o Edu Vieira. Boa tarde. Nossa amiga Cláudia Colotti comandando a câmera hoje. E, bom, vamos começar falando do Cherry, que é um filme belíssimo, que está em cartaz ainda, que passou batido aí das premiações, das indicações para o Oscar, que foi uma pena. Um filme muito bem realizado, um trabalho lindo do Stephen Frears. E eu não entendi, juro que eu não entendi até agora por que esse filme foi preterido dessa maneira. Eu não sei se... Ele é um filme falado em inglês, uma produção meio italiana, meio francesa, meio inglesa, meio alemã. Tem dinheiro de vários países, não tem dinheiro americano. Mas tem um elenco americano muito forte. Tem a Michelle Pfeiffer no papel principal e a Kathy Bates no papel secundário e vários outros atores de várias nacionalidades circulando por ali. O filme é belíssimo, tem aquela mesma pegada forte do Ligações Perigosas, só que ele é focado mais na Belle Époque parisiense, finalzinho do século, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, e é muito interessante, é muito delicado, é muito cruel, muito envolvente. Em soma, é um prato cheio para o Stephen Frears deitar e rolar. E ele deitou e rolou, fez um belo filme. Quem não viu ainda é bom assistir, porque ele não deve permanecer em cartaz por muito mais tempo, ele não está sendo exatamente um sucesso de bilheteria, mas é um belo filme. Não é o caso de se perder Cherry, porque é disparado um dos bons filmes do ano que passou. Diga, Edu. Sem contar que a Michelle Pfeiffer sempre arrasa em filmes de época, né? Vídeo o próprio Ligações Perigosas, que foi o primeiro grande elogio dela, né? Como atriz mesmo. E na Era da Inocência, ou Época da Inocência, como que é o nome? Época da Inocência, que ela também não foi indicada pro Oscar também, que ignoraram. Eu acho que até ela, eu não assisti ao filme, mas ela interpretando deve ser melhor que a Sandra Bullock que ganhou o Oscar. Né? É uma pena mesmo terem esquecido solenemente esse filme. Ainda mais que tendo 10 filmes para indicar, né? Mas o Stephen Frears ele é meio ignorado mesmo no Oscar. Ele, quando o Ligações Perigosas foi indicado, ele não foi indicado para diretor. Ele foi indicado só pela rainha, né? E o filme foi muito, o prestígio das indicações foi muito calcado na interpretação da Helen Mirren, né? E de um modo geral eles É verdade, ignoram... a rainha é dele também. É. E o roteiro do Coisas Belas e Sujas, que é dele, também foi indicado pro Oscar uma vez. Então, mas basicamente a carreira dele não é muito prestigiada, como vários outros, o Brian De Palma, o David Cronenberg, o John Carpenter, que também nunca sequer foram indicados ao Oscar, né? Sabe? Então, Eu acho que o Chico fala mais pelo filme ser de época, né? Que o Oscar sempre gosta de que faz tempo que a gente não vê uma produção assim legal de época, né? Que não seja risível, né? É que normalmente quem faz esse tipo de produção são os ingleses, né? E são produções muito calcadas na cena da Inglaterra, né? É raro você ver um filme A lá desse tipo. James Ivory, né? Mas aí como teve o... embora o Jimmy Iovine seja americano, né? Sim, mas como teve o... Eu até esqueço disso, sabia? Que ele é americano. Victoria. Pois é, teve Diane Victoria, teve também a... E teve o Chanel. O Chanel a gente tem que levar em consideração também, porque ele começa mais ou menos nessa mesma época que o Cherry, e que a ação do Cherry No romance, a ação do Cherry é basicamente focada em 1912 e 1913. São os anos em que se passa a ação principal do Cherry. Em 1912 ele abandona a prostituta que fez a educação sentimental dele, porque Cherry é o personagem principal masculino, né? E depois ele retoma a ligação assim por um breve momento no ano seguinte, após o casamento dele, é uma viagem longa que ela faz. Tudo isso da Primeira Guerra. E depois da Primeira Guerra todo mundo chegou naquela cena toda da Belle Époque, vai embora e desaparece. E o cenário francês passa a ter uma outra cara, bem diferente. Bom, aí a dica do Cherry está dada, o Alfredo vai falar da Ilha do Medo, né? Que não acertaram nunca com o título do Shutter Island aqui no Brasil, porque o livro a princípio foi lançado, do Denis Lehane, foi lançado como Paciente 67, que é um título que não atrai ninguém, né? E depois agora o filme
fez com que mudasse até o título do livro, né? A Companhia das Letras mudou o título do livro e veio com esse título de apelativo à Ilha do Medo, talvez para fazer uma relação com o Cabo do Medo, né? Foi a primeira coisa que eu lembrei também. Eu falei, de novo, mesmo. Entendeu? Mas basicamente a minha opinião segue um pouco a opinião geral de quem está vendo o filme de Scorsese. Eu acho assim muito competente, virtuosístico o trabalho dele, porque ele tenta e consegue enquadramentos que lembram muito os filmes B dos anos 50 e 60, que ele admira particularmente, né? Tanto que ele refilmou O Círculo do Medo, que é um belo filme B do J. Lee Thompson, e eu acho o resultado deplorável do Cabo do Medo. Não gosto, assim, não sei se alguém gosta aqui. Eu acho um dos piores filmes dele. Parece movida a cocaína. Aquilo. Não, e chega uma hora que vira Fred Krueger, né? Sim, o Robert De Niro, né? Sabe? Tem coisas que eu gosto do filme. Eu também acho. Eu acho assim, por exemplo, a melhor interpretação do Nick Nolte pra mim. Tem coisas legais, mas eu acho que no geral ele perdeu a mão. Perdeu a mão. Tem desperdício da Jessica Lange no filme, nem se fala. E agora, esse filme, o problema básico, na minha opinião, não é nem culpa do Scorsese. Eu acho que a culpa mesmo é que a história é ridícula. É risível, é uma história que o Delahaye não acertou a mão, o escritor original, que é produtor executivo do filme. Acho que o Scorsese não é culpado pelo erro principal, que é a história mesmo, que ninguém mais leva a sério esse tipo de história, em que o personagem chega para investigar. É um lugar todo sinistro, todo clichê, tudo é clichê, assim, o tempo todo, sabe? E no final, ele é o paciente do próprio lugar que ele está investigando eu estou falando, revelando o final, mas qualquer um que tenha 2 neurônios vai perceber isso ao longo do filme, né? A gente pode até botar embaixo que tem um spoiler que o Alfredo fala agora, mas... Entendeu? O que é impressionante é que tem momentos em que você não dá para acreditar em que eles façam coisas tão risíveis com a categoria e a tarimba que eles têm, sabe? Um Scorsese da vida e um Lehane. Tem cenas de pesadelo do filme e de alucinação em que a plateia ria desbragadamente no cinema. O cara tá assim, andando, tem uma menina deitada no chão, assim, visivelmente morta. Aí tá andando, a câmera se aproxima da cara dela, ela abre os olhos assim. Por que você não me salvou? Aí todo o cinema vinha abaixo de gargalhada, porque é ridículo mesmo, ninguém mais leva a sério isso. Ele encontra no meio de uma caverna uma médica maluca que tá fugindo do hospício, assim, ela sair dali iria de Lost, no mínimo, né? Porque ninguém consegue imaginar como que ela sobrevive naquelas cavernas da ilha, né? Uma médica durante meses e meses desaparecida, né? Enfim, o que salva o filme é a competência de Scorsese, que é inegável, e a belíssima interpretação do Leonardo DiCaprio, porque ele está muito bem no filme. Todo mundo está bem. O Ruffalo, o Ben Kingsley, o Max von Sydow, que é o homem indestrutível, né? Assim, sabe, 60 anos de cinema, ainda está ali firme e forte, mas ele não consegue salvar o filme da gratuidade mesmo, que é um filme gratuito que simplesmente não tem por que ser feito, sabe? Muito ruim a história. Bom, o que vocês estão escutando aí são torcedores de futebol no andar de baixo. A gente vai tentar continuar apesar disso. É um gol do Santos, né? É um gol do Santos Futebol Clube. Não, só lembrando que o Dennis Lehane agora também é uma nova mina de ouro para Hollywood, né? Todos os livros dele, os livros que faltam, tem Uma Pelas Trevas, que falta virar filme ainda. Tem um livro de contos dele também, que não virou filme. É bom situar, pra quem não sabe. É verdade. Ele foi filmado pelo Clint Eastwood, que fez o Mystic River sobre Meninos e Lobos, né? E pelo Ben Affleck, no Gone Baby Gone, né? Que é uma adaptação que eu acho a melhor de todas, assim. Esse daí, porque apesar de algum roteiro meio exagerado, porque a história é ruim também. O que vale, eu acho a história do Gone Baby Gone ruim. Eu acho que vale é a ambientação, aquela periferia de Boston, aqueles tipos humanos que o Lehane caracteriza muito bem. E que ele perdeu a mão nesse Ilha do Medo, e o Scorsese, como está numa fase da carreira dele, que ele está longe da realidade, parece que ele se afastou totalmente da realidade mais primordial, ele está fazendo filmes cada vez mais artificiais, como O Aviador, Gangue de Nova York. Na verdade, esse projeto ele pegou meio que na raça, porque ele estava com outro projeto, o DiCaprio, aguardando produção, né?
e a produção demorou, e ele acabou tendo que abrir mão do projeto e se agarrou nesse e tocou esse pra frente, deu no que deu. Agora, quem consegue. O admirável é que ele conseguiu, o DiCaprio, embarcar emocionalmente no tal projeto que ele se entrega àquele papel ridículo, mas está ali, firme e forte. É isso aí, nosso tempo está esgotado. Já esgotou?